Olá, no Pauta Especial de hoje vamos falar sobre o trabalho do INSS enquanto não se chega a uma conclusão a respeito da reforma da Previdência. Como é que está a questão das aposentadorias? Também vamos tentar tirar algumas dúvidas comuns entre os beneficiários a respeito da Previdência. Já estamos no ar. A reforma da Previdência vem causando polêmica, insatisfação e dúvida para muita gente. Recentemente, uma proposta simplificada em relação à original começou a circular. Mas enquanto isso não se chega a uma definição, como é que ficam as aposentadorias? Aqui no estúdio eu recebo o chefe de comunicação social do INSS, Marcelo Barbosa. Marcelo, seja sempre bem-vindo ao nosso programa, né? Bom, vamos começar falando dessa versão simplificada e o que é que mudou em relação à proposta original, lembrando, claro, que são propostas, né? Exatamente, né? Obrigado, eu que agradeço o convite, o INSS agradece, para esclarecer a população justamente porque muitas dúvidas circulam, o que é que funciona, o que é que não funciona. De pronto é explicar que, como você bem disse, é uma proposta, não tem nada certo ainda. Como é que funcionaria em essa proposta passando? Nós teríamos 4 votações. 2 na Câmara e 2 no Senado Federal. Depois disso, ia passar para aprovação a sanção do Presidente da República. Então, não é uma coisa que se faz em 2 minutos, 3. São meses de negociações. Então, mesmo que se passe alguma coisa, demanda tempo. Nesse caso, a proposta original, ela vinha realmente de uma forma muito impactante. Ela modificava as idades, ela mexia na aposentadoria das pessoas que trabalham no campo, igualava particularmente os direitos do campo com a cidade. Hoje, na regra atual, o cidadão que trabalha no campo, que vive de economia solidária, por exemplo, familiar, ele trabalha 5 anos menos, tanto na idade, basicamente o homem se aposenta aos 60 e a mulher aos 55, desde que provem que tenha 15 anos de atividade rural, de atividade de subsistência, né? A primeira proposta, igualava todos com 65 anos. Nessa proposta mais recente, não. Continuou essa diferença de idade, subindo apenas 2 anos no caso da mulher. A mulher vai se aposentar, teoricamente, com 57 se ela for rural. E antes era 55, aumentou 2 anos. Entre outras situações, houve uma flexibilização, por exemplo, na contagem, no valor a se receber, também nessa proposta que está colocada, inclusive, no site inss.gov.br. Você tem acesso à nova proposta. No site da Receita, receita.fazenda.gov.br, também você tem todas as mudanças que estão sendo propostas, até para que conheça, para que se fale realmente, como espaços como esse, que a gente fala diretamente com a população, traz uma certa tranquilidade para dizer, olha, os direitos não vão acabar. Os direitos, na verdade, estão sendo modificados, até porque é necessário que a Previdência continue a existir. Então, é por essa razão que a proposta está sendo colocada. Pois é, e algumas nomenclaturas aí acabam gerando dúvida mesmo. Por exemplo, idade mínima progressiva. Como é que funciona isso? Basicamente, a idade vai ser atrelada à estatística do IBGE. Então, a expectativa de sobrevida das pessoas, hoje, atualmente, em 75,4 anos. Essa é a expectativa. Em dezembro, todos os anos do mês de dezembro, vem uma nova. O IBGE coloca uma nova, em razão das pesquisas, uma nova situação de expectativa de sobrevida. Então, seria assim, a cada período de tempo, 3 anos, especificamente 3 anos, se houvesse uma mudança de 1 ano a mais, você teria também 1 ano a mais na aposentadoria. Então, na prática, seria assim, suponha que daqui a 3 anos, a expectativa vai para 76,4. Então, a idade que seria de 65 passaria para 66. Até para ter uma evolução e ficar proporcional à condição real do Brasil, né? A condição também que tem que se colocar é que a Previdência, ela precisa dessa reforma. Agora, em que sentido? No sentido de que ela continue a existir. Funciona assim, é uma condição de sustentabilidade. Você paga agora para quem já saiu. Quando você sair, quem ficar paga para você. É um regime de repartição simples, é como funciona hoje. Esse sistema de repartição simples, ele necessita de pessoas entrando no sistema e saindo de forma proporcional. Na prática, funciona assim para que as pessoas entendam, tá? Imaginem que uma família que há 30 anos tinham 10 pessoas, 10 filhos por família. Era comum acontecer, isso mais no interior, 10, 12 filhos por família. Atualmente, 2 filhos por família. Então, teoricamente, sairão 10 e ficarão 2 para suprir. Esse equilíbrio não vai existir. Então é preciso que você garanta que fiquem mais tempo essas pessoas, para que essas que saiam supram essas pessoas que fiquem. Precisa ser condizente com a realidade do país no momento, seria Exato, isso? Exato. A forma de se colocar isso é que a gente precisa ter muito cuidado, né? A população, quando se fala em previdência, em reforma, então, há um alvoroço muito grande. As pessoas acham, vou perder meu direito, não vou ter mais acesso. E que fique claro, olha só, a Previdência Social garante os direitos de quem já tem. É muito fácil dizer isso.
O senhor que está me assistindo agora, a senhora que está me assistindo agora, já tem 30 anos de contribuição a mulher e 35 de contribuição ao homem. Pode mudar o que for. Não tem como alcançar essas pessoas, porque o direito já está garantido. O homem já tem 65 anos, tem 15 de contribuição, o urbano, está garantido, ele pode se aposentar mudando o que for. Não tem como alcançar. O direito adquirido não mexe, a Constituição Federal está ali para isso. Por isso que eu digo, olha só, não precisa de carreira, não precisa buscar nada assim de forma alvoroçada, porque no final das contas tudo vai ser explicado, as pessoas vão ter acesso a saber. A decisão final tem que ser tomada com muito cuidado, até porque a aposentadoria é algo perpétuo, né? Isso vai ter para sempre. Então é melhor ter muito cuidado antes de dizer o sim. Agora, Marcelo, você falou em relação à idade mínima progressiva, você falou que ela vai de acordo com a estatística do IBGE. Se aumenta depois de um triênio, pode se aumentar a questão do ano, né? Assim, da idade, seria isso. A gente sabe que a estatística vai para cima e vai para baixo. Se pensou na questão, por exemplo, do IBGE daqui a 3 anos, apresentar uma estatística que a expectativa de vida deu uma diminuída, isso vai refletir também? Vai se diminuir no tempo de aposentadoria? A priori, a proposta não chegou especificamente nesse ponto, mas ela traz uma condição de não retroação. Ou seja, uma vez que se estabilize em 65 ou 66, se houver uma situação de diminuição, fica naquilo. Fica naquilo. Então. Só que, claro, obviamente é algo muito dinâmico, né? Se vier a acontecer ou tiver essa possibilidade, é possível sim que se façam ajustes, né? Na verdade, são correções de rumo, como se diz aí de forma bem ampla. No final das contas, o que se busca é o equilíbrio para garantir que as pessoas tenham no futuro a previdência. É ser muito tranquilo e ter, vamos dizer assim, um cuidado na hora de falar nesse assunto. Ah, eu sou contra a reforma, eu sou contra. Você vê muita gente falando, tira direitos dos trabalhadores. Gente, olha só, não é uma condição de tirar direito do trabalhador, é manter esse direito de forma perpétua até o momento em que ele venha precisar. Claro, tem que ser discutido de forma muito ampla com a sociedade, a Previdência se prepara para isso também, abre espaço que as pessoas podem opinar, como eu falei, no site da Previdência você tem acesso, no site da Receita Federal você tem acesso. Então, o que eu aconselho às pessoas, busquem informação nesses sites, não vá buscar com A, com B, em sites estranhos, né, que, enfim, ao invés de ajudar... Procura a fonte oficial, na verdade. Oficial, né? Ficam instigando, né, as pessoas Você fala a o seguinte, muita gente fala da questão da reforma da Previdência e fala que realmente vai tirar o direito do trabalhador e tal, mas muita gente se refere justamente à questão da aposentadoria integral, que nem todo mundo vai conseguir ter esse direito. Como é que vai funcionar isso? Eu costumo brincar com as pessoas, digo, olha, integral só leite. Você tem leite instantâneo e integral. A aposentadoria nunca foi integral. Essa condição de ser integral, para ficar bem claro isso, né? A pessoa hoje ganha R$2.000, aí acha que vai se aposentar com R$2.000. Não, isso nunca existiu. É feita uma média, olha só, até julho de 94, quando começou o Plano Real, até o dia do benefício, é feita uma média aritmética simples, 80% desse período de tempo eu calculo os maiores salários, faço uma média. O valor dessa média é um salário de benefício. E a pessoa recebe um percentual dessa média. Então imagine que hoje você ganha 2.000, mas o ano passado era 1.900, o ano anterior 1.800. E em razão disso, quando faz uma média, não vai dar 2.000, vai dar 1.500, 1.600. Então esse integral que as pessoas falam, não existe. O que existe é a integral da média. Aí existe. Para ter acesso a esse integral da média, é necessário algumas regras. Entre elas, por exemplo, a idade. Se você já tiver 65 anos, o homem, e 60 a mulher, não tem fator previdenciário. Então esse valor, entre aspas, é integral. Mas integral dessa média. E não integral o que você recebe. E isso no regime geral, tá, gente? Só para explicar. Como estamos falando do INSS, isso funciona para o regime geral de previdência social. Nos regimes próprios, que são os regimes, por exemplo, o regime estatutário, né, do próprio regime jurídico único, né, do Estado de Alagoas, por exemplo, Alagoas Previdência, no município IPREV, são regras distintas. E no tocante a valor de teto, não é o mesmo nosso do regime geral. Então, no regime geral, funciona assim, você recebe média e não o valor que você está recebendo no momento. E aquela balança aí, tempo mínimo de contribuição, idade mínima, como é que fica aí para fazer as aposentadorias? Isso, essa é outra ideia, a proposta, aumentar. Hoje funciona assim, para explicar carência. Carência é o número mínimo de contribuições que eu tenho que ter para ter acesso a um benefício, né? A carência funciona, para dar um exemplo, no plano de saúde. A mulher tem que ter 300 dias para poder ter acesso à condição de ter o bebê na maternidade, enfim, para o plano cobrir essa condição, 300 dias que são 10 meses. Para o INSS também, são 10 meses para que a mulher tenha acesso, não a empregada, mas a individual, a ter acesso ao benefício salário maternidade. Essa carência, que é o tempo mínimo, hoje para aposentadoria por idade, são 15 anos. Então a proposta quer subir esses 15 anos para 20 ou 25, então inicialmente 25. E
colocar uma idade mínima. Com isso, teoricamente, vai acabar as demais aposentadorias que nós tínhamos, como, por exemplo, a tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Hoje nós temos 4, pela regra atual, 4 aposentadorias. Por idade, tempo de contribuição, a especial e a aposentadoria por invalidez. Se a reforma vier a passar do jeito que estão se propondo, teremos apenas por idade e por invalidez. A tempo de contribuição especial não vai mais existir. Até porque existe uma condição básica que, se eu tenho uma idade mínima e eu tenho um tempo mínimo, não vai ter tempo de contribuição, né? Vai ser somente idade com tempo mínimo de contribuição. Precisaria atingir esses 2 patamares, Exatamente. a idade mínima, tempo mínimo para conseguir me aposentar. Mesmo que eu tivesse hoje 35 de contribuição e não tivesse a idade mínima, eu não conseguiria. Isso, claro, isso se vier a passar dessa forma, né? A expectativa que nós temos, basicamente até no próprio INSS, né? Que essa discussão ainda vai para o Congresso Nacional, vamos ter um tempo. Não sabemos o quanto, mas teremos um tempo básico para poder discutir. Agora, Marcelo, como é que fica a questão das pensões? Tem muita gente reclamando aí que se passar a reforma não vai conseguir acumular a pensão do marido, a não ser que só vá até 2 salários mínimos. Como é que fica isso? Exatamente, essa também é uma proposta e eu costumo dizer assim, todas as propostas, elas são necessárias ser colocadas de forma clara. E uma das questões é essa, a não acumulação. Mas, vamos lá, imagine uma condição de fazer uma negociação. Então, isso não é só no governo, isso em qualquer lugar, até na casa do senhor que me assiste agora, da senhora que nos acompanha, né? Nos dá esse privilégio da audiência. Repara só, acontece uma negociação, vá e dê um dinheiro e chega numa loja, tem um produto para comprar, o produto custa R$1.000 na etiqueta. A pessoa não vai comprar por 1.000, ele diz, olha, a vista é quanto? Eu quero negociar. E se eu fizer parcelado em uma vez ou em 2? Então, essa negociação, nunca o lojista vai colocar o preço real. Eles sempre colocam uma margem de 5% para baixar, etc. Isso é uma regra de mercado. A proposta é igualzinha. Sempre vai ter uma condição a mais para poder negociar. Porque, de modo geral, se acumulam as pensões, então isso acaba se tornando uma perda, né, para o pensionista. Isso. A pessoa tinha direito a uma pensão que ia, sei lá, até 5 mil, de repente ele vai pegar 2 salários mínimos que chegam a 2 e pouco. Aí é uma perda considerável. Não tenha dúvidas. E mais ainda, como a gente está falando aqui numa expectativa... Essa seria uma proposta considerada injusta da reforma. Perfeito. Tem que ser debatido para ver sempre. Se chega. E não só isso, a condição constitucional disso. Porque, olha só, vou falar agora como advogado. Repara só, imagine se faz algum sentido você pagar um seguro para você e pagar um seguro 2 pessoas, um casal. Então, um pagou um seguro para ele e ela pagou um seguro para ela. Essa cidadã falece. Veja bem, quando ela faleceu, o seguro que ela pagava dava direito a que este vivo recebesse, porque ela pagou por isso. Aí esse vivo vai e se aposenta, que também pagou para ter acesso à aposentadoria. Chega um momento e diz assim, olha, agora não pode mais não. Como se houve pagamento anterior? Então, nesse caso, é uma regra que possivelmente, se vier a acontecer, será daquele momento em diante. Para adiante. Isso, para quem tem direito adquirido, não. Entendi, então. Isso é o mais coerente. A discussão da reforma é essa, né? Entendi. Esse diálogo que a gente tem que fazer, explicar à população que não é a ferro e a fogo. É algo que precisa ter um controle constitucional, né? A partir daquele momento. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo agora e você volta no próximo bloco para a gente continuar esse papo. Pode ser? Pode ser. Até lá. Então pronto, então no próximo bloco a gente continua esse papo aí com o Marcelo Barbosa. Até já.